Queridos irmãos, vamos meditar nas Escrituras. Quero convidá-los todos a abrir a palavra. Tiago, capítulo 1, leremos os versos 2 a 4. Como lidar com as provações? É o tema da mensagem à luz de Tiago, capítulo 1, versos 2 a 4. Ouçamos a palavra do Senhor. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ser ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Que o Senhor nos abençoe. Eu quero começar essa reflexão fazendo um exercício imaginativo. Vamos fazer juntos? Imagine por um momento que um homem, depois de um ano inteiro de trabalho, muito trabalho, ele se organizou para desfrutar de um tempo de merecido descanso. Um tempo de férias com a sua família. Então ele comprou as passagens, ele reservou o hotel, preparou as malas, enfim, se organizou para uma viagem. No dia anterior à viagem, descendo a escada, ele morava numa casa duplex, então ele está descendo a escada dentro da sua própria casa, ele tropeça e quebra o pé. Ora, ele é membro de uma igreja, e ele compartilha no WhatsApp a dificuldade, ele vai ser socorrido, e lá os médicos providenciam lá um reparo, né? Como diziam nos antigos, encanam o pé dele. Não é nada grave, mas ele está agora impedido de viajar. Um irmão da igreja muito atencioso fala assim, poxa vida, vou lá visitar o nosso irmão querido. O irmão chega na casa dele com a Bíblia nas mãos e olha para ele e diz assim, a Bíblia ensina que a gente deve ter alegria ao passar por várias provações. Como é que esse irmão receberia essa palavra, não é? Imagine por um momento. Essa passagem, ela soa estranho para nós, porque ter alegria nas dificuldades, sejam elas quais forem, é uma coisa indigesta. Sim ou não? É indigesto. Percebam, Tiago está exortando a igreja para a qual ele se dirige a não apenas reconhecer que as provações são inevitáveis, mas ele dá um passo à frente e diz, olha, tenha alegria ao passar pelas dificuldades, pelas provações. E essa, repito, é uma passagem que soa estranha no primeiro momento. Parece até uma espécie de prazer no sofrimento. Tal como aquela figura hipotética que recebeu a palavra do irmão ao estar debilitado e ter sua viagem frustrada, vai soar muito estranho se você chegar perto de alguém que está passando dificuldade e dizer, meu irmão, se alegre nas suas provações. Soa estranho. Por isso, ainda à guisa de introdução, eu queria sugerir duas balizas que vão orientar nossa caminhada para examinar adequadamente esse texto. A primeira é a seguinte, Deus pode usar a situação adversa para promover o crescimento e a maturidade dos crentes, seja uma situação mais complexa ou mesmo a frustração de uma viagem por conta de um acidente em casa. Mas é um erro usar essa passagem de Tiago como primeiro recurso para aconselhar alguém que está sendo provado. Por quê? Você não deve chegar na casa de alguém, recomendação pastoral, você não deve chegar na casa de alguém que está enfermo e dizer para a pessoa, se alegre com a sua doença. Acho que você vai ser expulso de lá. Quando Jesus foi à casa das irmãs Marta e Maria, que estavam enlutadas pela morte do seu irmão querido, ele não disse, parem de chorar, porque tudo vai ficar bem. Ele as confortou, ele chorou ao ver o sofrimento de suas amigas daquela família. Então percebam, esse não é o primeiro recurso para usar a fim de orientar quem está passando por dificuldades. Segunda baliza de orientação. O sofrimento humano é uma realidade que merece um tratamento honesto e respeitoso.
Se tem um terreno por demasiadamente sagrado, é o terreno do sofrimento. Quem lida com sofrimento não pode ser leviano. Prometeu o que Deus não prometeu, tentar minimizar a dor das pessoas. Então, essa é uma área muito sensível. Quem sofre por conta de uma injustiça ou por efeito colateral da escolha errada de alguém, ou mesmo em resultado de suas próprias escolhas erradas, precisa de ajuda. A palavra de Deus é sim uma fonte de segurança, uma fonte segura, de orientação, de consolo para os que sofrem, mas é preciso usar corretamente os textos bíblicos. É sempre bom lembrar que a Bíblia é como um bisturi. Na mão da pessoa certa, salva. Na mão da pessoa errada, pode matar. Textos fora de contextos, usado de forma inadequada. Portanto, a Bíblia ela precisa ser usada de forma correta. Se nós quisermos entender adequadamente essa passagem, nós precisamos entender o quê? O contexto e a intenção primária do autor, que nesse caso aqui é Tiago, meu irmão de Jesus. Há um autor, um estudioso bíblico, ele diz assim, ouçam o comentário irretocável dele. Tiago escreve sua epístola para os cristãos judeus que foram expulsos de suas casas e perderam suas posses. Ele se dirige às pessoas que sofrem porque são exploradas pelos ricos, arrastadas para os tribunais e difamadas por acreditarem no bom nome de Jesus Cristo. Então, o contexto da carta de Tiago é uma perseguição aos judeus que haviam se convertido à fé cristã e reconhecido a Jesus como Messias. E por aderir à fé cristã, eles estavam sofrendo perseguição. Ou seja, perseguição por parte da classe mais abastada, tinham alguns deles os bens confiscados e estavam sendo marginalizados. Eram leprosos, socialmente leprosos, por conta da sua adesão à fé cristã. Então, a carta de Tiago é atual e oportuna por duas razões. Primeiro, porque o sofrimento é uma inegável realidade. Os cristãos sofrem. Nesse exato momento, há irmãos nossos cesseados em direitos básicos, alguns sendo torturados, bens confiscados e alguns perdendo a vida por simplesmente reconhecer, como ainda há pouco a Ana Júlia o fez, Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador. Então, as provações, as dificuldades, o sofrimento é uma realidade. Por isso essa carta é atual para nós. Segundo, porque a nossa sociedade ela é marcada pelo hedonismo, é o culto ao prazer e a fuga desesperada do sofrimento. Não pode observar nessa cultura greco-romana que permeia a nossa sociedade ocidental hoje, as pessoas estão buscando o prazer como um fim em si mesmo e fazem tudo para evitar o sofrimento. Essa é a marca do hedonismo. Então essa carta ela é absolutamente necessária para o nosso tempo e tem muito a nos dizer, muito a nos ensinar. O saudoso pastor Russell Shedd também faz um comentário pertinente. Ele diz assim: evidentemente, o autor não proíbe ao cristão o choro, a dor e a tristeza pelos infortúnios, desgraças, desastres, perseguições, doenças e outras atribulações comuns a esta vida e que subitamente vêm sobre nós para nos provar. Não é pecado dizer a Deus, está doendo, quando a prova se torna intensa. Então, essa passagem de ter alegria ao passar por provações não significa sufocar, suprimir as emoções, como se estoicos fôssemos. Não. Essa passagem é muito importante porque ela vai nos ajudar a ter uma visão mais adequada, uma pedagogia acerca do sofrimento. Percebam que a exortação de Tiago ela tem um tom pastoral. A primeira coisa que ele diz é: meus irmãos. Ele é um pastor. Ele não é apenas um teólogo na Torre de Marfim. Ele se dirige com muita afeição às pessoas para as quais ele escreve, uma linguagem afetiva. Tiago reconhecia aquelas pessoas. Há bem pouco tempo, muitas delas estavam em Jerusalém, e por conta da perseguição que se instalou ali, lembram do primeiro mártir, Estevão, que foi apedrejado até a morte, muitos judeus convertidos à fé saíram, buscaram o exílio. E agora, dispersos em várias partes do império, eles estão sofrendo por conta da perseguição. Atos 8:1 nos lembra o seguinte: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Então eles buscaram uma situação
menos traumática do que naqueles dias em Jerusalém. Então, quer tenham fugido nessa ocasião ou em outras circunstâncias, Tiago não está alheio ao sofrimento delas. E é por isso que ele começa a sua carta falando sobre como lidar com as provações, como reagir face às dificuldades. E há pelo menos duas grandes verdades aqui que eu quero destacar, e a partir delas desdobrar algumas aplicações, como essas duas verdades pivotais podem nos ajudar hoje, aqui e agora, nos nossos diversos problemas, nas lutas que eventualmente estamos a atravessar. Quais são, então, as duas verdades? A primeira delas, considere o problema na perspectiva correta. É uma questão de leitura, de visão, de alinhamento, de enxergar adequadamente a realidade. Por isso ele diz, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Essa expressão, tende por motivo, o termo original pode ser traduzido assim, considerem, coloquem as coisas na perspectiva correta, exatamente o que ele está a dizer, porque é um termo financeiro, que significa literalmente avaliar, contar. Paulo usou essa expressão na carta aos Filipenses, no capítulo 3, com o objetivo de mostrar que quando ele se converteu à fé cristã, foi necessário fazer uma reavaliação da vida e estabelecer novos objetivos e prioridades. Então é como se Tiago estivesse dizendo, tal como Paulo disse aos Filipenses, você precisa reavaliar o cenário, fazer um alinhamento de objetivos e prioridades, olhar o problema na perspectiva correta. Uma leitura superficial do texto pode soar muito estranho a exortação para encontrar um motivo de alegria na provação, como aquele caso hipotético que eu contei no início. Alguém que se acidenta, tem a viagem frustrada, e alguém advertidamente chega lá e diz, se alegre porque a sua viagem foi frustrada. É uma coisa estranha. Tiago não é o único a fazer um encorajamento para ter alegria na provação. Os apóstolos Pedro e Paulo fizeram o mesmo. E eu queria mostrar para vocês como todos eles estão alinhados numa mesma perspectiva teológica, mostrando como é necessário o cristão ter uma perspectiva correta acerca da realidade e, em particular, das provações, dos problemas, das dificuldades. Pedro disse assim na sua primeira carta, capítulo 1, verso 6, nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Pedro, tal como Tiago, está se dirigindo aos peregrinos cristãos. No caso de Pedro, ele está se dirigindo para as igrejas que estavam no norte, de onde fica hoje a Turquia, no Ponto, na Bitínia. E aqueles irmãos estavam passando por muitas dificuldades. Ainda há pouco na liturgia nós lemos o capítulo 4, Pedro falando sobre a fornalha da perseguição. Então o contexto é de privações, dificuldades, variados problemas. Então Pedro está dizendo, olha, glorifique a Deus pela salvação, pela graça que alcançou vocês, e alegrem-se, embora no presente momento, se necessário, vocês vão ter esse momento de tristeza, de dificuldades. Mas Pedro está colocando as coisas na perspectiva correta, afirmando basicamente o seguinte, o fundamento da alegria cristã é o próprio Deus e a sua obra em nós. E o cristão, em sua jornada, ele vai experimentar alguns paradoxos. Paulo resume isso dizendo assim, entristecidos, mas sempre alegres. Não tendo nada, mas enriquecendo a muitos. Não é um mistério? Entristecidos, mas sempre alegres. Quem perde um ente querido, por exemplo, está triste. Nós precisamos cultivar uma cultura de olhar o luto na perspectiva cristã. O luto é normal para quem está numa situação de dor pela morte de um ente querido. O choro, a dor da saudade. Mas mesmo passando por uma situação adversa, como a morte de um ente querido, a alegria cristã é ultra circunstancial. Ela está presente de uma forma misteriosa e você então pode experimentar o que Paulo chamou de entristecidos, mas sempre alegres no Senhor. Porque é no Senhor, em quem Ele é, no que Ele fez em nós e por nós, é que a nossa alegria se fundamenta, é uma fonte. Pedro prossegue no verso subsequente e diz assim, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então Pedro dá um aditivo de encorajamento, dizendo, olha, o propósito
de ter essa exultação e essa alegria, mesmo na adversidade, é que essas circunstâncias têm o poder de depurar a fé, de confirmar a fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, não é? Para que no final de todo o processo, Deus receba a glória e sejamos mais e mais parecidos com Cristo. O resultado final, o final é proveitoso. Então o apóstolo Paulo segue na mesma direção, dizendo que o fundamento da nossa alegria é Deus e sua obra em nós, e o propósito da aprovação é promover a nossa maturidade espiritual. É nesse sentido, portanto, que a alegria na aprovação, ela não é um suicídio intelectual, ela não é um salto no escuro, ela tem razão de ser. Romanos 5, versos 1 a 4, olha o que Paulo, na mesma linguagem de Pedro e de Tiago, afirma: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o fundamento. Fomos reconciliados, justificados, agora temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Ele prossegue: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes. E gloriamo-nos na presença da glória de Deus. E não somente isto, também nos gloriamos nas próprias tribulações. Mas por que, Paulo? Sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Então, é a mesma dinâmica. O fundamento teológico, o que Deus fez em nosso favor por meio de Jesus Cristo, nos reconciliou, nos justificou, agora temos paz, temos alegria, e mesmo nas provações, podemos nos gloriar, porque essas dificuldades, para usar a linguagem de Spurgeon, são bênçãos disfarçadas, porque são um recurso da providência para descascar o velho Adão que é em nós. Sempre que você encontrar alguém maduro na fé, com uma fé que inspira, com estatura espiritual, com maturidade, com testemunho vivo do Evangelho, pode ter certeza, como 2 mais 2 são 4, que ali está alguém que aproveitou as dificuldades para crescer, para amadurecer. O deserto é a universidade de Deus, onde ele forma seus gigantes espirituais. Então, nesse sentido, as provações, as tribulações são recursos nas mãos da providência. Então, percebam que a dinâmica pastoral, Tiago, Pedro e Paulo, é a mesma. Primeiro fundamento teológico, sobre a pessoa de Deus, não é sobre nós, é sobre Deus e sua obra em nós. Então, nessa passagem, Paulo está afirmando exatamente o mesmo, em outras palavras, o que Tiago acabou de dizer na sua carta. Então, o que é que nós aprendemos aqui? Uma aplicação imediata para a gente. Primeira coisa, entenda que a provação não é um fim, mas um meio. A fé é o recurso que nos habilita a contemplar a promessa e nos alegrar na esperança. Então, a provação não é um fim, é um meio. Um grande pregador chamado Robert Murray McCheyne, ele cunhou uma frase que é bem instrutiva. Disse ele: se nós pudéssemos ver o fim como Deus o vê, nós poderíamos ver que todo acontecimento visa o bem dos filhos de Deus. É porque nós enxergamos aqui de forma muito limitada, mas para Deus não há sorte, não há acaso, não há azar. O que existe é a mão invisível guiando todas as coisas, inclusive os acontecimentos ruins, que por vezes não entendemos imediatamente as razões, mas tudo obedece a um desígnio maior. Por isso vale a pena confiar no Senhor. Lembremos sempre que Deus enxerga no escuro. E quem está na provação, quando ela é intensa, a sensação é essa de um ambiente tão densamente trevoso que você não sabe em que direção andar. Deus enxerga no escuro, ele guia o seu povo. Podemos confiar no Senhor. O profeta diz: se eu morar nas trevas, o Senhor será minha luz. Então, podemos confiar em Deus, mesmo quando as circunstâncias conspiram contra a bondade de Deus. Porque certas circunstâncias parecem sugerir que Deus não é bom, ou que Deus está perversamente contra nós, o que é um completo absurdo quando nós olhamos o quadro todo da Escritura. Então percebam, qual é o ponto aqui? Tudo isso é verdadeiro, mas a nossa dificuldade é de natureza prática. Nós sabemos, mas não vivemos. Temos convicções teológicas, mas frequentemente somos
enfraquecidos do ponto de vista emocional, sufocados por nossas emoções. Há uma frase do C.S. Lewis no seu livro Dor e Sofrimento, em que ele diz que o inimigo da fé não é a dúvida, são as emoções. Então você sabe, mas diante das provações, as suas emoções são chacoalhadas, e é ali que você vai ratear, vai ser bombardeado. Então, o inimigo da fé são as emoções. Por isso que as nossas emoções devem ser governadas pela verdade, pelo Espírito de Deus que nos aponta a verdade. Agora vejam, algumas verdades que nós precisamos ser levadas em considerações. Primeira delas, as provações são inesperadas, inevitáveis e variadas. Ele vai dizer, tendes por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Observe que ele usa a expressão no plural, o que aponta uma pluralidade de provações, uma pluralidade na intensidade, na variedade delas, no tipo e no alcance, no prolongamento. Primeiro, as provações são inesperadas no sentido de que chegam sem aviso prévio, de forma repentina e inesperada elas surgem. Observe que o verbo passar, o passardes, o verbo passar, significa literalmente cair ou encontrar-se subitamente em alguma coisa. Vocês lembram daquela parábola do bom samaritano? Quando é dito que aquele homem caiu em mãos de salteadores. É a mesma palavra aqui. Cair diz em várias provações, diz a Almeida Revista Corrigida. Então, assim como uma pessoa é surpreendida por um ladrão, as provações chegam subitamente. Então está tudo calmo, logo pela manhã, tranquilo. No final do dia, ou até o final do dia, você pode ser surpreendido por uma situação difícil. Não há uma canção que fala sobre isso? Bem de manhã, embora o céu sereno, pareça um dia calmo anunciar. Vigia e ora, o coração pequeno. Um temporal pode abrigar. Então, tem esse caráter súbito, abrupto, inadvertido, chegou, de forma sem aviso prévio. Segundo, as provações são inevitáveis. A construção do texto e o contexto bíblico maior indicam que todos passarão pelas provações. Tiago não está dizendo, se vocês passarem. Não está em questão se vão passar, mas como reagir quando passarem, porque é inevitável. O drama de Jó, a luta de Abacuque, a crise de Asaf e todos os outros servos de Deus indicam isso, que servir a Deus não é receber isenção para sofrimento. A vida não é indolor. Quem promete isso, pode ter certeza, ou é um iludido ou um falsário deliberado. Porque a Bíblia fala claramente, no mundo tereis aflições, a gente vive num mundo caído, a gente vive fora do jardim. As circunstâncias são difíceis por natureza. A boa notícia é que nunca estamos sozinhos. O Salvador que venceu as provações, as tentações todas, o novo Adão, ele venceu e ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Todos os dias significa dizer dias bons e dias maus. E vocês sabem, há bons dias, mas também há os dias maus. Existem aqueles dias que você pudesse falar, caramba, não tem como pular esse dia não? Não tem. Terceiro, existe uma variedade de provações. Tiago usa a palavra que significa várias cores. As dificuldades da vida, portanto, elas são multicoloridas. Ou na linguagem do poeta Estênio Márcio, os fios que o tecelão usa, né, o tapeceiro celestial, tem cores variadas e há cores sombrias. As tribulações mais leves e há aquelas que são mais pesadas, mais densas. O Dr. Warren Wisber diz assim, as tribulações da vida não são todas iguais. Antes, são como fios multicoloridos que o tecelão usa para formar uma linda tapeçaria. Deus harmoniza e mistura as cores e experiências da vida. Então, existe essa pluralidade de provações, de circunstâncias na vida. Uma outra verdade ainda, as provações podem ser intensas e prolongadas, mas a boa notícia é que elas são temporárias. Ao longo do ministério pastoral,
eu testemunhei situações difíceis, provações variadas, e pude conversar com muitas pessoas. O que eu percebo? Muitas vezes um sentimento de esgotamento, de frustração, de ansiedade, de culpa, medo, raiva, amargura. Essas coisas são comuns. Nós somos humanos e as provações, elas se agigantam de uma forma tão intensa que mostra a nossa humanidade, a nossa fraqueza, a nossa limitação. E por mais piedosa que uma pessoa seja, mesmo sendo uma pessoa madura na fé, a nossa humanidade prevalece e se manifesta de diferentes maneiras diante de uma provação intensa e prolongada. Há um verso muito chocante na Bíblia, muito chocante porque é o testemunho de Paulo. Ele diz assim, 2 Coríntios 1:8, não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperar-nos até da própria vida. Que situação! Tente imaginar por um minuto. Paulo, o apóstolo, que era um homem culto, tinha estatura espiritual, envergadura moral, era alguém diferente, diferenciado. Ele está dando testemunho aos Coríntios, na sua segunda carta, dizendo que ele passou por uma tribulação, por uma dificuldade tão grande na Ásia, que foi acima das forças. Ele diz assim, olha, a ponto de desesperar-nos da vida. Se Paulo reconheceu que há dificuldades desse nível, tão intensas, que o indivíduo pode, por um momento, até ficar desesperado, imagine eu e você. Não é? É estranho e, ao mesmo tempo, confortador, porque se Paulo passou, nós também podemos passar, e é completamente razoável e compreensível que, em algum momento, a gente até deu aquela vacilada. Mas Paulo, ele vai, num verso subsequente, dizer que o Senhor concedeu graça e eles avançaram. Então, dificuldades são inevitáveis, chegam sem aviso prévio, e isso significa dizer, há crises familiares, crises financeiras, relacionais, existenciais, espirituais, mas o que torna o problema ainda maior e mais complexo é o prolongamento. Porque percebam, uma coisa é você passar por uma dificuldade por uma semana, por duas. Agora, quando aquilo se estende por semanas, por meses, por anos, por décadas, aquilo é uma provação gigantesca. Um notável batista do século XIX, chamado Andrew Fuller, ele dá o seu testemunho. Olha o que ele diz. Não é sob as duras provações que corremos o risco de desmaiar, mas quando elas se prolongam. Quando Jó foi bombardeado por notícias más, suportou firme e manteve-se de pé. Mas quando ele não conseguiu ver o fim de seus problemas, afundou. Então, você pega o início de Jó, as declarações de fé são absolutamente encorajadoras. O Senhor deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. Chega um momento que ele diz, ainda que o Senhor me mate, eu louvarei. Ele tem uma fé robusta. Mas em alguns momentos do livro você vai perceber o Jó de carne e osso, demonstrando fraqueza e limitações, porque o sofrimento dele foi prolongado. E Deus não censura o nosso desabafo. Leia o livro de Jeremias, especialmente as lamentações de Jeremias. Jeremias chega a dizer, Senhor, maldito é o dia que eu nasci. Maldito é o dia que eu nasci. E digo mais, maldita é a pessoa que anunciou meu nascimento. Ele vai escalando, ele está tão desesperado. E digo mais, Senhor, com reverência, o Senhor me enganou. O Senhor me chamou para fazer o ofício fúnebre de uma nação impenitente. Ele está desabafando, e em nenhum momento ele é censurado. É censurado. Deus não censura as nossas dores, o nosso desabafo. Uma coisa é desabafar, outra é murmurar. Murmurar é colocar Deus contra a parede, é questionar o caráter bondoso de Deus. Mas abrir o coração, veja, e quando o problema é prolongado, isso pode acontecer. Agora, duas boas notícias que refrigeram a nossa alma. Primeiro, a graça de Deus é suficiente para nos sustentar pelas provações pelas quais passamos. E por mais longa que seja uma provação, um dia ela passa.
Eu sempre gosto de pensar nas provações, nesse pormenor, como um túnel. Nós temos aqui um longo túnel no Rio, que é uma artéria da cidade, que é o túnel Rebouças, em homenagem aos dois grandes engenheiros monarquistas, o André e o Antônio Rebouças. Túnel é lugar de passagem, não é de residência. Você vai passar. Por mais prolongado seja o túnel tem saída. E a providência tem os seus caminhos. Até lá, devemos confiar no Deus que enxerga no escuro, que prometeu estar conosco todos os dias. No verso 6, Pedro diz assim: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo. E por que ele diz por breve tempo? Porque Pedro, tal como Paulo, tal como Tiago, está olhando a realidade a partir de um contraste. O que é temporal com o que é eterno. Vamos pensar numa provação longa, esticada. A corda esticadíssima. Está a ponto de arrebentar. Quanto tempo é a provação pela qual você tem passado? Agora compara o prolongamento, a intensidade, o tipo, a eternidade. Não é nada. É nesse sentido, em comparação com a eternidade, que Pedro diz, por breve tempo, porque haverá um dia, uma hora e um momento que estaremos para sempre com o Senhor. E lá, como diz o livro de Apocalipse, não haverá mais dor, nem choro, nem morte, nem lágrimas. Ele enxugará toda lágrima, porque uma nova ordem será estabelecida. Numa paráfrase, eu diria o seguinte: é como se Pedro estivesse a dizer, amados, todo problema, por mais tempo que ele tenha, se ele for considerado a luz da eternidade, ele é temporário. Vamos conferir isso. Não desanime, mesmo se teu problema durar muitos anos, pois em comparação com a eternidade são bem curtos. Então, as nossas dificuldades precisam ser alinhadas por uma perspectiva mais ampla. Nós somos filhos da eternidade, fomos criados para a eternidade. Esse é um mistério glorioso. Um testemunho dado pelo John Stott, um pastor, teólogo anglicano respeitado. O John Stott, em um de seus livros, ele dá o testemunho de uma família na Coreia do Norte, o país mais fechado no mundo. E nós só sabemos dessa história porque um dos guardas se converteu e, em uma circunstância, tornou essa história pública. O regime comunista norte-coreano intimidou uma família, como intimidou tantas, prendendo, torturando, levando-as para campo de concentração, tirando a vida de pessoas pelo simples fato de professar a fé. E uma família foi ameaçada de ser enterrada viva. O pai, a mãe e seus filhos. E ao ver o sofrimento da família, antes que o homem dissesse alguma coisa, a esposa levanta a voz e diz assim: meus filhos, meu querido esposo, o vale escuro está terminando e logo estaremos com o Senhor na glória. Então, a consciência de que a provação, seja ela qual for, ela tem um caráter temporário. E o que nos está reservado é muito maior. Nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Pois nossos sofrimentos, diz Paulo, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. É o que Paulo está dizendo, NVI, Nova Versão Internacional. Então Paulo compara os sofrimentos desse tempo presente e chama-os de leves e momentâneos. E as provações, as dificuldades, os sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo o quê? Um peso de glória e superam todas as dificuldades. Por quê? O que nos está reservado é muito maior, incomparavelmente maior. A segunda verdade, além de alinhar e enxergar as coisas na perspectiva correta, a segunda verdade que eu quero destacar, e em seguida os desdobramentos dela, a proposição é a seguinte: aproveite as provações para crescer na fé. E como pastor eu quero dedicar tempo a isso, porque quando alguém nasce de novo, quando alguém tem uma experiência de novo nascimento, é a linguagem que Jesus usou na conversa com Nicodemos. O novo nascimento, a regeneração. A comparação é a um bebê espiritual. Então você nasceu de novo, você é uma nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Esse bebê espiritual precisa crescer. Os recursos que a providência nos dá para o crescimento são os meios de graça. Primariamente, a palavra. Quem não lê a palavra não pode crescer. A oração. Quem não ora não pode crescer.
a comunhão dos santos. Quem não congrega não pode crescer na fé. A fé cristã não é privativista. Você pode ser adepto de qualquer religião do mundo. Cristianismo é feito entre os santos de Deus, na comunhão do povo de Deus. Isso não é eu que estou a dizer, é as Escrituras. E a história testemunha isso. E outras disciplinas mais. Então, qual o ponto? Nós precisamos crescer espiritualmente. Agora, nesses meios de graças todos, tem um que é bem digesto também, que é o sofrimento. O sofrimento é, historicamente, um meio de graça. As provações são um recurso através dos quais a providência promove crescimento espiritual. Por isso, não podemos desperdiçar as oportunidades para crescer na fé. O John Piper passou por uma situação bem difícil, e ele escreveu um livro sobre o sofrimento, e ele fala, já na porta de entrada, não desperdice o seu sofrimento. Ou seja, seja provado e, ao final, aprovado. Aproveite as oportunidades para crescer. Então, veja, o verso 3 começa, sabendo que a provação da vossa fé. Tiago, então, pressupõe que a fé é sempre provada. Vocês sabem, é o que ele está a dizer. Agora, notem que é uma carta de natureza pastoral, sua preocupação não é primariamente com os problemas externos, a perseguição fora da igreja, mas com a condição do coração do povo de Deus. Ele não ignora a perseguição, ele sabe que a perseguição não é uma coisa pormenor, não é uma coisa periférica, secundária. Ele não está minimizando a dor dos seus irmãos na fé. Agora, a preocupação de Tiago é com o coração dos que estão sofrendo, porque a perseguição ela é intermitente. Ela vem, ela para, ela se intensifica, ela alivia, mas o coração de quem sofre é que é o objeto do cuidado pastoral de Tiago. Então, veja, Tiago tinha alguns temores. Primeiro temor, ele temia que o seu povo, como outros judeus e como muitos cristãos hoje, imaginassem que ter uma teologia ortodoxa e ser membro de uma comunidade de fé fossem suficientes para agradar a Deus. Então, ter uma doutrina correta e ser membro da igreja são coisas importantes, mas não é tudo. E nós sabemos que há pessoas que têm uma boa teologia, têm convicções inegociáveis no que tange a sua fé, mas, quando passam pelas provações, acabam tendo uma reação ou uma atitude inadequada. Então, Tiago está preocupado não apenas com a teologia deles, não apenas com a vivência no ambiente da fé, mas com o coração. Segunda coisa, ele temia que seu povo fosse forte no conhecimento, mas fraco na vida. Não é suficiente conhecer, é preciso viver o que conhecemos. E nesse particular nós temos um problema, um princípio importante que precisa ser destacado. Quanto mais luz, mais responsabilidade. Quanto mais você conhece a verdade, é seu dever viver de acordo com ela. Nós sabemos muito. Nosso problema não é conhecimento, necessariamente. É a falta de aplicação. Alguém aqui tem dúvida que é seu dever compartilhar sua fé com seus familiares, com seus amigos, com seus vizinhos? Todos nós sabemos disso. O problema é que boa parte dos crentes ficam emudecidos quando esse é o assunto. Somos bons para falar de esporte, de hobby, de viagem, de política. Esses assuntos todos têm o seu lugar. Mas por que razão nós falamos tão pouco do Evangelho? Nós sabemos que é nosso dever cooperar com tudo que estiver ao nosso alcance para que essa mensagem alcance mais pessoas. Por que a nossa cooperação é tão tímida? Por que as nossas ofertas são tão ofensivas diante de Deus? Porque há um gap, há um intervalo longo aí entre o que nós sabemos e a maneira como nós vivemos. Então a preocupação de Tiago é, ele temia mais a complacência do que a perseguição. Terceira coisa, ele temia que os crentes perdessem os benefícios da aprovação, desperdiçando as oportunidades para crescer espiritualmente. Havia o risco de serem provados e não aprovados. O teste da maturidade aplicado no final do processo. Então, as provações visam promover a nossa maturidade espiritual. E nós precisamos fazer isso aproveitando cada dificuldade para crescer na fé. Uma pergunta importante. Por que Tiago começa a carta falando sobre provação? Se você observar, essa é uma carta considerada o livro de Provérbios do Novo Testamento. É uma carta prática. Tem teologia? Sim. Tem verdades teológicas basilares? Sim.
mas é uma carta eminentemente prática, está dando várias recomendações práticas, pastorais. E a pergunta é, ele poderia começar com outro tema. Por que começa falando sobre provação? O alvo de Tiago é encorajar os leitores a ter uma mentalidade, uma visão de mundo que as ajudasse aquelas pessoas nas dificuldades de maneira correta. Um ponto a considerar é que as provações não eram restritas a dificuldades. Há outras situações que, embora confortáveis, são testes que reprovam com frequência. Geralmente, quando nós pensamos em tribulações, dificuldades, a gente pensa em situações difíceis do ponto de vista de privação, de limitação. Agora, existem outras provações que são tão perigosas quanto essas privações. Deixa eu tentar explicar isso, lançando mão aqui de um autor chamado Daniel Doriani. As provações incluem as dificuldades, tipo de enfermidade, acidentes, pobreza e ansiedade. Esse é o que está no ideário popular, as privações. Agora veja, mas contempla também provações que nascem da prosperidade, boa saúde, reconhecimento, habilidades e alta posição. Ambas, dificuldade e prosperidade, são teste para a nossa fé. Qualquer um pode provar se uma profissão de fé é verdadeira ou ilusória. As tribulações trazem provações, mas o sucesso também nos coloca na peneira. Então, se é uma dificuldade privativa, de privações, é um problema. Mas a prosperidade também é um laço. Eu vi isso de um cristão cubano, lá no seminário em Santiago de Cuba, depois da aula ministrada, abri para perguntas e respostas, e um dos pastores que estava conosco pediu que agora eles dessem um testemunho deles acerca das dificuldades pelas quais passavam. Um país absolutamente empobrecido, miserável. E ele disse uma coisa, olha, as nossas provações aqui testaram a nossa fé e pela graça de Deus estamos firmes, apesar de empobrecidos financeiramente. Agora, o Ocidente, os países livres, os cristãos são provados pela prosperidade e são reprovados. Porque alguns, à medida que vão enriquecendo, vão se empobrecendo espiritualmente. Começam a ganhar um pouco mais, começam a estabelecer um estilo de vida confortável e as coisas que são mais importantes passam a ser secundárias. Então, seja uma condição de limitação ou de bonança, o cristão precisa ser aprovado. E o que significa ser aprovado por Deus? É viver de acordo com o Evangelho. Se nasci numa condição de privilégios ou numa situação de limitações, sejam lá quais forem, eu preciso responder numa perspectiva correta, glorificar a Deus. Uma experiência pessoal, que faço com muita hesitação. Eu não sei exatamente agora o ano, talvez 2011, 10 ou 11. Eu voltei de uma viagem dos Estados Unidos e, à época, foi lançado um videogame que se tornou muito popular depois, chamado Xbox. Quem ri é porque está jogando. Eu falei, vou levar um desses para o Leonardo. Comprei. E, à época, foi uma transição no mercado de aviação. Quem faz viagens internacionais há mais tempo sabe disso. Por muito tempo, quando você comprava um bilhete, você tinha direito a levar, já estava incluso no bilhete, 2 malas de 32 quilos. E naquele ano foi uma transição, reduziu para 23 e tinha que pagar. Foi uma confusão no mundo todo. Mas, enfim, para resumir a história, compramos e estava voltando da viagem. E o avião teve que fazer uma escala no Panamá, cheguei aqui no Galeão, aí fui pegar as malas, só tinha uma. Cadê a outra? O gato comeu. Assinei a papelada, falando, o senhor vai receber sua mala amanhã, ficou no Panamá, pode ficar tranquilo, sem custo adicional, inclusive tem aqui um voucher para o senhor, aquela conversa toda. Beleza. Fui para casa no outro dia, conforme eles prometeram, o rapaz foi entregar a mala. Quando eu peguei a mala, eu falei assim, ou eu estou muito forte, ou a mala está mais leve. Porque eu peguei a mala com o dedinho assim, levantei.
Eu falei, tem problema. Quando eu abri, não tinha nada na mala, praticamente nada. Roubaram. E aquilo foi uma decepção grande, né? Você traz um presente para o seu filho, um negócio custoso, enfim. Aí falei, bem, a gente vai resolver. Liguei para um amigo meu, falei, não, a gente vai dar sequência aos processos e pedir ressarcimento. Só que aquela noite foi uma noite difícil. Rola para um lado, rola para o outro. A sensação de ser lesado. Já passou por isso? Ser lesado, ser passado para trás? Algum malandro se deu bem nesse negócio. Aí lá pelas tantas, aquilo estava me incomodando, não consegui dormir. E o crente, quando não consegue dormir, ele tem que abrir o coração em oração. Eu comecei a orar. E Deus falou algo para mim, mas tão profundo, que me deixou constrangido. Algumas perguntas começaram a vir ao meu coração. Qual foi a última vez que você perdeu o sono? Por conta das pessoas que você conhece, que ainda não teve uma experiência pessoal com Jesus. Qual foi a última vez que você perdeu o sono? Pelos seus familiares que estão na contramão do Evangelho. Qual foi a última vez que você perdeu o sono em favor da igreja que você pastoreia, orando pela sua membresia? Você está preocupado com um equipamento eletrônico, mais do que com as pessoas. Eu pedi perdão a Deus. Então, qual o ponto? As provações, as dificuldades, elas vão fazer um scanner da nossa alma e sondar o nosso coração. Então Deus é sábio e sabe como lidar conosco. Ele envia as provações, ou como diz o Antigo Testamento, Ele nos envia aos desertos para mostrar a nós mesmos a condição do nosso coração. Veja o quanto você está perdido. Veja o quanto você está buscando coisas efêmeras. Veja o quanto você está correndo atrás do vento. Essas dificuldades estão mostrando a sua condição. Então, é nesse sentido que nós nos alegramos, porque as provações têm um fim proveitoso, nos alinhar, ajustar aos propósitos de Deus. Deus molda a nossa maturidade e resistência através de provações pelas quais passamos. Nossa resposta para as provações revela a condição do nosso coração. Então, suas palavras, as palavras do apóstolo Tiago aqui, são absolutamente necessárias para o nosso tempo. Porque se você observar a última parte do versículo, eu vou apenas ler, olha o que ele diz. Ora, a perseverança deve ter ação completa. Com que propósito? Para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então, Tiago está dizendo, se alegre sim nas provações, porque o final, o propósito, é que vocês sejam perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Maturidade. Em resumo, é o que ele está a dizer. Para citar mais uma vez o Dr. Warren Wiersbe, ele diz, a única maneira de o Senhor desenvolver paciência e caráter em nossa vida é por meio das tribulações. Não se pode adquirir perseverança lendo um livro, ouvindo um sermão ou fazendo uma oração. Devemos passar pelas dificuldades da vida, crer em Deus e obedecer a Ele. O resultado será paciência e caráter. Livros ajudam? Sim. Ouvir um bom sermão ajuda? Sim. Orar ajuda? Sim. Mas são as experiências no chão da fábrica, no dia a dia, na dinâmica da vida, que vão moldar a nossa vida e nos tornar mais robustos, mais firmes, mais consistentes na nossa fé. Por isso, olhando esse quadro todo, sim, passar por tribulações é motivo de alegria, porque o final tem um propósito muito maior. Eu quero mostrar a vocês um documento, vai ser projetado aí. Sabe o que é isso? O manuscrito original do hino Sou Feliz. It's well, it's my soul. Esse hino é belíssimo. Esse material está num museu em Chicago. E esse hino foi escrito por um homem chamado Horace Gates Spainfor. Eu já falei dele aqui algumas vezes. Ontem completou 152 anos da história que foi o pivô desse hino. Ele nasceu na cidade de Nova York, se estabeleceu em Chicago, se tornou muito rico, casou-se com uma mulher chamada Anna Larsen, e um grande empresário. Converteu-se à fé,
dedicou sua vida à causa do evangelho, patrocinou campanhas missionárias, era muito próximo ao evangelho chamado Moody. E em 1871, houve um grande incêndio de Chicago, ainda hoje considerado um dos maiores incêndios da história dos Estados Unidos da América. Um incêndio que deixou 90 mil pessoas desabrigadas à época, morreram quase 300 pessoas. E ele, então, socorreu muita gente, ele tinha várias empresas na cidade. E depois daquela situação circunstancial extremamente diversa, ele decidiu passar uma temporada de férias na Europa. Então, ele juntou a esposa e as 4 filhas e se dirigiu para Nova York, onde embarcaria num navio. De última hora, recebe a informação, ele precisava voltar para Chicago, então ele decidiu enviar a esposa com as filhas, ele iria na semana subsequente. E então ele vai para Chicago. O navio segue para a Europa. O navio sofre um naufrágio. Das 310 pessoas, mais de 200 morrem, poucas sobrevivem. Uma das pessoas que sobrevive é a mulher dele. E ela envia um bilhete, um telegrama. Salva, porém só. 1º de dezembro de 1873. O navio afundou em 12 minutos no Atlântico Norte. Ele recebeu aquilo com muita tristeza, vai para Nova York, pega um navio para encontrar-se com sua esposa na Inglaterra. E quando ele está atravessando o Atlântico, o capitão disse, olha, foi aqui há uma semana que o naufrágio aconteceu. E um homem que nunca havia escrito um hino, senta na proa do barco e começa a rabiscar esse texto, que se tornou um dos hinos mais lindos da tradição cristã. E é uma parte nessa canção que diz assim, se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Feliz com Jesus sempre sou, mesmo quando passamos por provações. Que o Senhor nos ajude, que Ele nos abençoe, aí, nos dê sabedoria para lidar com as provações. Leamos juntos Romanos 15, 13, vai ser projetado aí, todos juntos. Que o Deus da esperança, vamos ler juntos? Que a esperança que vocês têm os mantém alegres, aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Que assim seja. Vamos ficar em pé e vamos orar. Faremos 2 orações, uma cantada. Vamos cantar o hino Sou Feliz. É o hino 398, respondendo a palavra que foi pregada. Me deres gozar.
pago de um modo cabal. Valeu-me, ó Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vida eu anseio do meu Salvador. Em breve virá me levar ao céu onde vou para sempre morar com remidos da luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Louvado seja Deus. Nós vamos orar e em nossas orações vamos incluir dois nomes. A Maria e Larry. Estou vendo aqui o Pedro. Maria é filha do Pedro e da Luísa, ambos membros da nossa igreja. A pequena Maria está internada, fazendo um tratamento por conta de uma pneumonia. Vamos orar por ela, pelos seus pais, que nessa provação eles sejam aprovados, recebam graça da parte de Deus. Vamos orar pela irmã Neuma Padilha, esposa do pastor Jonas, da PIB de Miguel Pereira. Ela sofreu infarto ontem, está sob cuidados médicos. O pastor Jonas está 24 horas acordado, buscando recursos para poder dar o tratamento adequado à irmã Neuma. Então vamos orar por nós mesmos, para que possamos responder adequadamente o que nós ouvimos da palavra de Deus hoje, em especial pela Maria e pela Neuma. Oremos. Pai, nós te damos graças por sua palavra. Preciosa é a tua palavra, uma fonte de sabedoria, de instrução, de encorajamento e de consolo. Sabemos que nós todos estamos sujeitos a passar por dificuldades, variadas dificuldades. Obrigado porque a tua palavra nos traz instrução de como lidar com as provações pelas quais passamos. O Senhor não nos deixou soltos, perdidos, mas nos deu direção em sua palavra, confiável direção. Portanto, nos ajude a ter uma perspectiva correta face às dificuldades pelas quais passamos e que nós possamos, Senhor, aproveitar cada dificuldade, cada provação para crescer na fé, a fim de que tenhamos uma fé robusta, superlativa, consistente e digna do Evangelho. Sustenta cada um dos meus irmãos aqui. O Senhor conhece a nossa vida, cada pormenor, cada detalhe. Somos limitados, temos fraquezas. Tal como Josafá, vem contra nós uma grande multidão e não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Abençoa-nos de modo que, ao final desse túnel, saiamos mais fortes, com uma fé mais vigorosa e que em todas as dificuldades Cristo seja glorificado em nossas vidas. Colocamos diante de Ti a vida da Maria, tão amável, uma criança que precisa da Tua assistência, Senhor. Te louvamos pelos recursos que o Senhor tem dado para cuidar dela, equipe médica, medicamentos eficazes, uma rede hospitalar adequada. Por tudo isso nós te louvamos e pedimos uma intervenção dos céus, de modo que a saúde dela seja total e plenamente recuperada, para a alegria dos seus pais, seus familiares e a nossa alegria também. Visita o coração do pastor Jonas, Senhor, nesse momento de adversidade em que vê a sua esposa debilitada numa cama de hospital. Que o Senhor abençoe essa família, especialmente a irmã Neuma, que os recursos tenham um efeito de modo que ela tenha sua saúde restabelecida. Essas dificuldades lembram sempre a nós, Senhor, o quanto a nossa vida é frágil e o quanto nós dependemos da Tua graça.
Não permita que nenhum de nós seja presunçoso ao ponto de achar que somos suficientes, que temos gerência de alguma coisa. Todo dia e o dia todo é sempre bom lembrar que dependemos do Senhor. Por isso, abençoa-nos, Senhor, pois de fato de Ti precisamos. Oramos agradecidos, pedindo que o Senhor nos dê uma boa semana, uma semana de oportunidades para proclamar o Evangelho, para viver de modo que outros vejam Cristo em nós. Oramos agradecidos em nome do Cordeiro, que tira o pecado do mundo, Jesus, nosso Salvador. Amém. Pode tomar assento, vamos ouvir o pós-lude. Todos uma boa semana.